A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sou o presbítero Portela, aqui direto de Fortaleza. Quero trazer mais um tema da Palavra de Deus. Antes de falar o tema, quero pedir a você que você possa se inscrever no canal e possa dar seu like e possa também compartilhar com as pessoas de perto e de longe para que possa levarmos a Palavra de Deus mais longe possível. Quero trazer uma mensagem como tema: qual é o verdadeiro batismo, né? E queremos deixar a palavra de Deus, queremos deixar um versículo que se encontra em Mateus capítulo de número 28, versículo 19, que diz assim: Ide fazer discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a gente sabe que existe muita corrente de pensamento sobre o batismo. Qual é o batismo certo? Talvez você que vai me ouvir aí, você pertence a uma denominação, hein? E há várias maneiras, pensamento diferentes sobre o batismo nas águas. E uma pergunta: o batismo de criança é bíblico? Está dentro da palavra de Deus, a Bíblia? E também o batismo por aspersão, que é feito a criança, também algumas igrejas que fazem adulto. Isso é bíblico, esse batismo por aspersão? É outra pergunta. E já outras denominações batizam apenas em nome de Jesus. Eu quero falar para aqueles que me ouvem hoje que o batismo, o único batismo verdadeiro, ele se encontra no modelo que Jesus falou. Primeiro que ele falou para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e batizar apenas pessoas adultas. Pois na Bíblia Sagrada não há uma criança, por exemplo, sendo batizada. Uma criança só. Nem na Bíblia evangélica, nem na Bíblia católica. E também o batismo, a palavra batismo nos originais quer dizer imersão, mergulho. Então o batismo ele não é por aspersão, como algumas igrejas evangélicas batizam, igrejas pseudos evangélicas, né, falam que é por aspersão, que molha apenas o cabelo. Mas assim, o homem, ele peca do alto da cabeça até a planta do pé. O ser humano, todo o corpo peca. Então, quando o homem peca, todo o corpo peca. E quando ele pede perdão, todo o corpo também pede perdão. Então, quando tem que ser batizado, lavado o corpo todo. Então, não pode ser batizado, molhado apenas a cabeça. Até porque as pessoas iam no Jordão e era batizado, ou seja, imergido totalmente o corpo nas águas. E a questão de batismo no Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque o Pai criou o mundo, o Filho salvou o mundo e o Espírito Santo continua nessa grande obra, né? Essa grande obra de Deus. E algumas igrejas batizam só em nome de Jesus, né? Porque lá em Atos dos Apóstolos há uma menção acerca de fosse batizado em nome de Jesus. Mas quando se fala em nome de Jesus, para ser batizado em nome de Jesus, porque naquela época a pregação dos discípulos era uma pregação que o Messias tinha chegado, que o Salvador tinha chegado. E essa ênfase, batizar em nome de Jesus, é justamente porque Jesus o Messias tinha chegado, e a mensagem que era ensinada ali para batizar em nome de Jesus não quer dizer que na hora do batismo ele fosse batizado apenas em nome de Jesus. Então, quando chegava na hora de ser batizado, era batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas a menção que eles faziam é que o assunto principal ali das pregações dos discípulos, daqueles que criam em Jesus, era provar pelas Escrituras
porque Jesus era o Cristo. Então todas as informações tinham que entender, as pessoas tinham que entender que Jesus é o Cristo. Então tinha que se batizar no nome de Jesus. Na hora, na verdade, era o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que é o que as pessoas interpretam erradamente e não conseguem entender. O batismo ele tem que ser feito quando a pessoa realmente se arrepende, nas águas correntes, porque foi batizado nas águas correntes, ali os discípulos jordãos, e tem que haver arrependimento. O ser humano que não se arrependeu do pecado, que não teve um arrependimento sincero e completo, não pode se batizar. Porque na verdade é como se fosse apenas tomar banho, né? O batismo ele requer arrependimento dos pecados. A Bíblia diz que João Batista batizava ali no Rio Jordão. E as pessoas que se arrependiam, ele dava as instruções ali, e as pessoas aceitavam a instrução e eram batizados nas águas, assim começando a grande obra. Então o batismo ele é o ingresso do cristão. Primeiro vem a mensagem que lava a alma, a pregação da palavra. A palavra, Jesus disse que aquele que não nascer da água, se referindo também ao batismo, se referindo da palavra, e do Espírito, que é o Espírito Santo, não pode nem ver e nem entrar no reino do céu. Então, o batismo nas águas, ele é uma figura do que é feito no corpo físico, do que vai ser feito na vida, na alma e no espírito do homem. Então o batismo ali é uma representação do que realmente tem que haver uma continuidade. No batismo é a entrada do cristão se tornando igreja. E depois ele passa a ser com a vida regularizada, se estiver em adultério, se estiver em prostituição, se estiver contrário à palavra de Deus, uma vida desconcertada, viciado, praticando algum tipo de crime contra a sociedade, contra a igreja, seja lá contra quem for, coloca a vida em ordem, se batiza nas águas e depois passa a participar da ceia do Senhor até que Jesus volte. Participar da ceia do Senhor. Então é importante que nós possamos entender que o batismo ele é para adultos, ele é por imersão, para ficar bem claro, e o batismo é mandamento de Deus. A Bíblia diz em Marcos 16, versículo 15, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. Ou seja, tem que crer e tem que ser batizado para a salvação. Talvez você me pergunte, mas pregador, e se alguém aceitou Jesus de verdade e não deu tempo de se batizar, vai perder a salvação? Pergunta. Se a pessoa creu no Evangelho, mas estava enfermo no hospital, ou sofreu um acidente, e não deu tempo de se batizar, e Deus sabe que não houve tempo, ele não vai perder a salvação. Mas e aquelas pessoas que passam anos e anos dentro da igreja e não se batizam nas águas? Essas aí, elas estão pecando porque elas não estão crendo, elas não estão cumprindo a justiça de Deus. Porque Jesus disse na palavra, quando João Batista não queria o batizar, ele disse, deixa isso por agora, porque nos convém cumprir a justiça de Deus. Ou seja, João, tu tem que batizar. E eu tenho que ser batizado. Ou seja, João fazendo ali o papel de pastor, né? E Jesus Cristo ali do discípulo, né? Veja a humildade do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então tem que ser batizado, é o batismo que Jesus deixou, para que nós possamos agradar a Deus. A Bíblia diz lá em Lucas 7:29 que os fariseus rejeitaram a ordenação de Deus, não tendo sido batizado por João. Ou seja, todo aquele que rejeita um batismo bíblico, rejeita o batismo de adulto, rejeita o batismo por imersão, rejeita o batismo completo, ele não está segundo a vontade de Deus. Também tem um porém. Aqueles que estão se batizando sem se arrependerem, não estão valorizando
o batismo. Não estão valorizando porque não estão tendo arrependimento, estão fazendo uma mera formalidade. E Jesus conhece os corações. Não basta fazer uma formalidade, tem que realmente se arrepender e mudar de vida, se consertar na presença de Deus. Lá em Efésios, capítulo 4, versículo 5, tem outro assunto sobre o batismo nas águas, é a questão de quantos batismos são. Em Efésios 4, 5 diz que há um só Deus, uma só fé e um só batismo. Mas aí você pode dizer, mas você foi... quantos foram batizados como criança vão ser batizados adultos? Não, batismo de criança não existe. Não existe isso na Bíblia, isso não é batismo. Isso pode se chamar de um erro teológico, né? Pode se chamar isso de um pecado cometido. Isso nunca pode se chamar isso de batismo. Uma maneira de prender as pessoas à Igreja Católica, ou seja, qualquer denominação for, isso pode se dizer que isso é uma heresia. Isso não é batismo. O batismo, há um só batismo. Agora, de uma igreja que batiza, uma igreja cristã que batiza adulto, né? Que batiza a pessoa adulto, se já foi batizado e mudou de uma igreja para outra, não necessita mais ser batizado de novo. Algumas igrejas cometem uma heresia. Se está, por exemplo, numa igreja evangélica, que a pessoa foi batizado por exemplo, por imersão, batismo certo, vamos dar um exemplo, uma Assembleia de Deus, foi batizado na Assembleia de Deus, aí vai para Deus é Amor, por exemplo, aí lá precisa se batizar de novo. Não, isso é errado. Eu estou dando só um exemplo, porque o batismo ele já foi feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então batizar duas vezes, quando a Bíblia diz que é um só, uma vez, então quando aquela outra religião está exigindo um outro batismo, é porque ela está invalidando aquilo que foi feito, que Deus fez, e está se colocando assim acima de um ensinamento de Deus. E isso é perigoso, porque nós não podemos aceitar esse tipo de situação. Então o batismo, todas as pessoas que foram batizadas, que você que está querendo se batizar, você possa se informar melhor. O batismo é por imersão. Não se deixe levar. Se você já foi batizado e vai mudar de denominação, não necessita se batizar. Toda seita, por exemplo, toda seita que você vai, aquelas pessoas que saem da igreja séria, que vai para uma seita, tem que se batizar de novo. Porque a seita ela não valida nada do que é feito nas igrejas verdadeiras. Então toda seita, eu posso até fazer um tema, outro vídeo, toda seita é idólatra. Ou seja, toda seita ela se coloca como um Deus. Toda seita ela diz que a salvação, a única igreja verdadeira e igreja certa é lá. Condena todas as denominações, condena as outras seitas e condena as igrejas verdadeiras. A seita, toda seita é idólatra. E tem muitos ensinamentos errados que estão acontecendo. Então que você que não é batizado, você possa colocar sua vida em ordem, sua vida no altar, sua casa em ordem, que Deus tem grandes bênçãos para fazer na sua vida. E usar você no louvor, né? Você irmão, orando, pregando a palavra de Deus, evangelizando, e você possa ter um testemunho para a sociedade possa olhar para você e ver a mudança, ver que o batismo feito perante testemunho, o batismo nas águas, ele é feito perante testemunhas, que aquela pessoa fez uma aliança com Cristo, verdadeiramente que aquela pessoa se tornou uma igreja ali nessa caminhada. Então é importante que você possa fazer. Você que está há muito tempo que está na igreja e não tomou uma atitude porque não é casado, que você possa tomar essa atitude. Se você está numa igreja que não tem critério, você possa procurar uma igreja verdadeira e possa se batizar e receber todas as bênçãos que Deus tem
dado, fazer aquilo que Jesus fez. Jesus fez mais ou menos aos 30 anos. Aí você que está me ouvindo, pô, não, eu já fui batizado como criança. Não. Não existe batismo de criança, nem Bíblia evangélica, nem Bíblia católica. Isso é um erro teológico grave. Isso se constitui em pecado. E isso é um batismo humano. Não é da vontade de Deus, mas da vontade de Deus é que você realmente, inclusive, se arrependa disso. Porque, aliás, quando você foi criança, você foi feito pelos seus pais. Você não tem culpa. Eu não tive culpa, né? Lá em casa não tinha uma Bíblia. Eu era católico e fui batizado, né? Ali naquela crença por aspersão e batizado como criança, mesmo sem ter uma condição de prestar conta como um perdido, que uma criança, a Bíblia diz das crianças é o reino do céu. Por que uma criança, que a Bíblia Sagrada diz que a criança não tem que se batizar? E se constitui-se em pecado batizar uma criança. Porque Jesus disse das crianças é o reino do céu. Mateus 18,3 diz: se vós não vos converteis e tornares como criança, de modo algum entrarei no reino dos céus. Jesus não disse assim: vocês têm que se batizar para entrar no reino dos céus, crianças. Não, Jesus não disse isso. Das crianças, deixa elas vir a mim, porque dela é o reino do céu. Em qualquer período, é o reino do céu. Não precisa se batizar a criança. A criança, quando ela crescer, se ela viver e se tornar uma pessoa adulta, aí sim com capacidade já, conhecer esse mundo, né? Com discernimento entre o bem e o mal, aí sim ela pode se batizar nas águas. E isso sim é um mandamento de Deus, é um mandamento de Deus. Agora o batismo certo, o batismo por imersão. Então que você possa receber essa palavra e que Deus possa te abençoar poderosamente. Se você tem algum comentário, alguma pergunta, quer pedir um tema, peça o tema. Estaremos dando as respostas sobre qualquer doutrina da Bíblia, sobre qualquer seita, que nós queremos contribuir com a sua fé e que preservar que você seja grandiosamente abençoado, tá certo? Que Deus abençoe a todos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que todos estejam bem e que todos possam ser abençoados. Amém. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus.